Que o Espírito Santo, nesse momento, venha sondar cada coração aqui. E que nós possamos guardar na tábua no nosso coração, Senhor, tudo que for falado aqui, Senhor, para que a gente não venha pecar contra Ti, Pai. E assim a igreja DRF te clama. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia, glória. Deus poderoso. Obrigado a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Versículo de número 46. Glória. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar uma vez mais sendo o porta-voz da poderosa palavra de Deus. Serei bem breve nas minhas falas. Falarei somente o que Deus colocou no meu coração. Gostaria de estar compartilhando com toda a amada igreja e que Deus possa estar abençoando todo o ministério de libertação, as irmãs da mesa, pastora, o pastor e todos que estão aqui no altar, na minha retaguarda. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Quem achou Marcos capítulo 10, versículo 46, diga amém. Amém. Está escrito assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo. E o que, igreja? Ouvindo. Que era quem? Jesus. Que era quem? Jesus. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. E você se assenta aplaudindo ao Senhor Jesus. Olha para cá. O texto que está em foco é um texto muito conhecido pela porcentagem maior de pessoas que aqui estão. Acredito que quando se fala sobre esse texto, o que vem em mente é logo esse personagem que está focado, que é o cego de Jericó. Sabemos que quem narra essa história é João Marcos. João Marcos, ele narra essa história com os relatos de Pedro, porque João Marcos não foi discípulo de Jesus, porém discipulado pelo apóstolo Pedro. Pedro é quem dá todos os detalhes para que João Marcos narra essa narrativa bíblica. Percebemos que esse livro ele faz parte dos evangelhos sinóticos. Quais são os livros dos evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são compostos por Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico quer dizer semelhante, parecido. Perceba que todos os evangelistas eles têm a mesma visão, eles têm a mesma narrativa, o mesmo parecer de poder apresentar a biografia de Jesus.
Aqui João Marcos, ele narra essa história sobre esse cego de Jericó. Sabemos que há um detalhe aqui muito importante, que é bem esclarecido para nós, Arthur. Qual é o detalhe? Que esse moço que está à beira do caminho, ele é cego, ele tem uma deficiência, ele é portador de uma deficiência visual. Ele é alguém que não enxerga como eu enxergo ou como você enxerga. Ele é alguém que tem uma debilidade, ele é alguém que tem uma deficiência, ele é alguém que tem algo que lhe traz uma inferioridade. Por quê? Porque todos nós sabemos que naquela época, aqui em Jerusalém, em Jericó, havia uma lei que todos aqueles que eram deficientes, ou visual, ou qualquer outra parte do seu corpo, deveria ficar excluso da sociedade, deveria ficar separado, não tinha todos os direitos que uma pessoa normal, uma pessoa comum tinha naquela época. E não é muito diferente olhando para os nossos dias atuais, porque vemos também pessoas que têm deficiências, que têm também uma exclusão. Muitas delas são excluídas, muitas delas não têm todo o amparo para poder estar no núcleo envolvida com a sociedade. Esse moço aqui, presbítero Alex, ele é alguém que ele está excluído da sociedade. Por isso ele está assentado à beira do caminho, esmolando, para que ele possa sobreviver. Porque quem tem deficiência, irmão, ninguém quer estar perto. Quem tem deficiência, a sociedade exclui. Ele está sendo excluído da sociedade. Só que eu gosto, porque aqui, nesse dia, nesse ano, nesse momento, nessa hora, Jesus está saindo de Jericó. E quando Jesus está saindo de Jericó, o texto diz que esse cego ele ouve. Perceba que ele é deficiente visual, mas não deficiente auditivo. Ele ouve. Ele ouve que Jesus está passando. É o suficiente para ele estimar a sua fé e a sua determinação daquilo que quer. É o suficiente ele ouvir que Jesus está passando. É o suficiente de ele ouvir que quem está passando pode mudar a sua vida. É o suficiente ele ouvir que quem está passando não é qualquer pessoa. Quem está passando é Jesus de Nazaré. Quem está passando é aquele que dá vida. Quem está passando é aquele que muda a história. Quem está passando é aquele que pega o viciado, pega a prostituta, dá um banho de sangue, purifica e coloca incluso na sociedade novamente. Quem está passando é Jesus. Ele escuta, ele ouve. E perceba a inteligência desse cego. Porque enquanto tem uma multidão que segue, mas não ouve, ele não segue, mas ouve quem está passando. Enquanto tem uma multidão que está em volta de Jesus, mas não está vivendo milagre, ele ouve e está dizendo: eu não estou do lado de Jesus, mas eu vou clamar, porque eu sei que eu clamando, o meu milagre pode chegar. Eu não sei quem está crendo nessa palavra nessa noite, mas eu tenho algo de Deus para liberar para a tua vida. Se você tem mão para levantar, levante. Se você crer que através do teu clamor o teu milagre será alcançado, então não perca tempo, clame a Ele, interceda a Ele, porque através do teu clamor, do teu grito, que Ele vai lhe ouvir. Ele não perde tempo. Afonso, ele vai ouvir
E por ele ouvir que é Jesus que está passando, ele vai começar a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Perceba que ele conhece a linhagem de Jesus. Ele sabe que Jesus é filho de Davi. Ele reconhece a linhagem de Jesus. E ele está dizendo: eu não estou vendo, mas eu sei quem ele é. Eu não estou vendo, mas eu sei quem ele é. E ele está clamando: Jesus, filho de Davi. Completa para mim qual é a fala dele. Tem o quê? Ele não clama pedindo por solução. Ele não clama pedindo por ter visão. Ele não clama pedindo para ter uma moradia. Ele não clama pedindo para ter um emprego. Ele não clama pedindo para ter uma veste nova. Ele não clama pedindo para ter uma provisão. Ele clama pedindo por misericórdia. Por quê? Porque só a misericórdia de Deus sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a tua vida, já é o suficiente para você se manter de pé. E ele clama: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu não sei quantos querem alcançar a misericórdia de Deus nessa noite, mas Deus está ouvindo o teu clamor. Deus está ouvindo a tua petição. Tem pessoas que pedem bem materiais, não tenho nada contra. Só que esse cego aqui é tão inteligente, gente, que ele não pede por bem material. Ele não pede para se restabelecer a sua visão. Aqui ele não pede, porque ele sabe que a misericórdia de Deus é melhor. E o que é misericórdia? Favor. Ele sabe que ele não merece. Ele sabe que ele não tem direito algum. Ele sabe que não é digno de nada. Mas ele está dizendo: se o Senhor quiser, tem misericórdia. Eu sou pecador, eu sou vacilão, eu erro, eu peco, eu faço o que não é para fazer, eu me envolvo nas coisas que não é para se envolver, mas tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A misericórdia dele está sobre a igreja nessa noite. A misericórdia dele está sobre a tua vida nessa noite. Vai recebendo a misericórdia dele aí nessa noite. Vai se envolvendo na misericórdia dele. A misericórdia dele está sobre a tua vida. Tem misericórdia de mim. Vamos ver aqui no texto que quando ele clama por misericórdia, vão se levantar pessoas. Para quê? Para fazer ele calar, para fazer ele diminuir o clamor, para fazer ele desistir daquilo que quer, para impedir que aquilo que ele está tentando buscar seja alcançado por ele. E quem manda ele calar? É a multidão que está dentre os discípulos, que está em volta de Jesus. São pessoas que estão vendo os feitos de Jesus. São pessoas que estão andando do lado de Jesus. São pessoas que sabem que Jesus tem poder para fazer tal coisa, mas estão dizendo para ele se calar. Porque é muito bom eu ter Jesus para mim, querer que Jesus faça na minha vida, na minha casa, no meu ministério, e não querer que Jesus faça na tua vida. Infelizmente tem gente assim, que anda com ele, vê ele fazendo milagre, prodígio e maravilha, mas quando tem que estender para alguém ser alcançado também, não quer. Só quer o bem para si mesmo. Só quer ver a sua casa prosperar. Só quer ver o seu ministério crescer. Só que Deus me trouxe aqui hoje para pregar para uma igreja que não se importa com a
Porque o que Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. O que Ele fez na minha família, Ele vai fazer na tua família também. Tentam impedir de o cego alcançar o que quer. Só que quem está focado no que foi buscar, quem está focado no que veio buscar aqui dentro nessa noite, não tem palavras, não tem pessoas, não tem nada que vai te impedir de você alcançar o teu milagre. O cego está determinado, irmão. Quem é determinado, dificilmente você consegue fazer ele mudar de ideia. Dificilmente você consegue traçar um outro caminho para ele seguir, uma vez que ele já está determinado. Sabe qual é o segredo? Está determinado diante da presença dele. O segredo é entrar aqui determinado. Quantos entraram aqui nessa noite determinados? Eu ouvi o levita dizer aqui que veio e ainda está crendo que vai alcançar a sua bênção. Quantos entraram aqui determinados? Eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Se você tem mão para levantar, levante. A sua determinação aqui na casa hoje vai fazer você viver algo extraordinário, ao qual você nunca viveu, porque é a tua determinação com o céu, é a tua determinação diante da presença dele que vai te levar a viver algo extraordinário. Então receba o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Receba. Esse cego está determinado, irmão. Eu aprendo com ele que a determinação dele não vai fazer ele desistir, não vai fazer ele parar, mesmo com toda a dificuldade que ele enfrenta pela sua debilidade que ele tem. Ele não para e ele clama cada vez mais. Quanto mais tentam fazer ele calar, mais ele clama, mais ele aumenta a sua voz, a ponto de a Bíblia narrar para nós que Jesus vai parar. Por que Jesus para? Porque o clamor sincero de um cego faz Jesus parar. O clamor sincero que você expõe diante do céu faz Jesus parar. Jesus para. E quando Jesus para, o texto diz: e mandou-lhe chamar o cego. Aqueles que estavam tentando calar, aqueles que estavam tentando impedir o cego de alcançar o que queria, está tendo que chamar, está tendo que pegar o cego e aproximar o cego de Jesus. Porque Jesus tem dessas coisas, irmão. Jesus faz aquele que tenta te impedir ver o quanto ele é caridoso de ensinar, já que não aprende sozinho. Então eu ensino, pego na mão, vai lá e busca. Já que eles estão vendo Jesus fazer, não está aprendendo, então vai ter que aprender Jesus falando. Tem gente que olha e não aprende. Jesus diz: então eu vou ter que te chamar a atenção, então eu vou ter que ensinar como é que faz. Mas Jesus tem um amor tão grande que ele ensina, e ele manda chamar o cego. O texto poderia dizer: e Jesus chamou o cego. Não, o texto diz: e mandou chamar o. É porque Jesus está ensinando quem estava falando para o cego se calar. Jesus está dando ensinamento, e eles param e chamam o cego. E ele diz: tende bom ânimo, porque o mestre te chama. Olha para cá, irmão. Olha o poder do clamor de alguém determinado. Jesus parou, irmão. Não é qualquer pessoa aqui. É o próprio
Cristo que está parando para poder chamar alguém que está clamando, alguém que está determinado, alguém que está focado no que quer. E quando ele chama, ele lança de si a sua capa, levanta e vai até Jesus. Essa capa, para quem não sabe, significava autorização das autoridades romanas para que esse cego pudesse esmolar. Sem essa capa, ele não teria legalidade ou legalização nenhuma para estar esmolando, ou seja, era como se fosse hoje uma liberação para que nossos amigos que têm as suas barracas pudessem trabalhar. Ele tinha essa capa como liberação. E quando ele lança essa capa fora, certo, ele está dizendo: eu não dependo mais das autoridades da terra para me sobreviver. Eu não dependo mais das autoridades da terra para me viver de esmola, porque agora eu estou lançando a minha capa fora, porque eu estou tendo um encontro com aquele que vai me dar todo o sustento, que vai me manter de pé, que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Aquele que pode, aquele que é, aquele que faz, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio, toda a majestade sobre as suas mãos. Ele lança de si. E eu caminho para o fim aqui. Quando ele chega perto de Jesus, o texto diz: e Jesus vai lhe dizer: o que queres que eu te faça? É uma fala muito fácil de entender. O que é que Jesus quer? O que é que o cego quer que Jesus faça? O que é que o cego quer? O que é que o cego quer? A necessidade dele é o quê? A necessidade do cego é visão. Jesus faz uma pergunta que, no meu entender, parece um pouco sem sentido. Se ele é cego, ele quer ver. Mas por que Jesus pergunta? Já parou para pensar? Jesus pergunta porque Jesus quer ver qual é de fato a prioridade em cima da necessidade que ele tem. Vou repetir. Jesus pergunta para saber qual é de fato a prioridade na necessidade que ele tem. Porque necessidade todo mundo tem. Mas qual é a prioridade em cima da tua necessidade? Todos aqui têm necessidade. Todos aqui têm necessidade. Algumas são prioridades, outras não. Jesus pergunta para saber. E esse cego, ele vai expor para Jesus, irmão, o que de fato para ele é necessário. Como eu falei no início, ele sem visão, ele era excluso da sociedade. Ele não tinha um convívio normal. Ele não tinha uma vida como uma pessoa normal. Ele ficava destacado. E o que ele quer? O que mais ele quer quando ele encontra Jesus é ser incluído, é ser inserido, é ser posto no núcleo de convívio da sociedade, para alguém olhar para ele e dizer: esse rapaz é alguém que Jesus mudou, esse rapaz é alguém que Jesus restaurou, esse rapaz é alguém que não tinha visão, mas Jesus retomou a visão dele, esse rapaz é alguém que era totalmente destacado, separado, ninguém tinha aceitação dele, mas Jesus colocou de volta na sociedade. Jesus restaurou ele, Jesus mudou a vida dele, Jesus deu vista para ele. Tudo
ele mais queria era ser inserido na sociedade. E ele vai dizer para Jesus: mestre, que eu tenha vista. Isso alegra o meu coração, que ele é alguém sincero naquilo que quer e que é prioridade para ele se manter de pé. Ele não pede uma casa nova. Entenda, irmão, ele não tem moradia. Ele é alguém que está esmolando na rua. Ele não tem trabalho. Ele não tem nada que o ampare. Mas ele não pede nada que vai fazer com que ele venha ter os seus bens materiais. Mas ele pede algo que vai dar condição de ver o Rei dos Reis diante dele. Por quê? Porque quando ele pede visão, a primeira coisa que ele vai avistar, pastor Alexandre, é o Cristo Salvador, é o Cristo Remidor, é o Jesus que colocou as suas mãos estendidas naquela cruz para ser crucificado por ele, por mim e por você. Ele vai estar vendo Jesus diante dele. A primeira coisa que ele avista é o Cristo. Quando ele pede para ter a visão, se coloca de pé e eu já vou orar por você. Quando ele pede para ter a visão, Jesus vai liberar uma palavra para o cego. E qual é a palavra? A palavra é essa: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ué, mas ele não pediu visão. Como que a palavra que Jesus libera para ele é a sua fé te salvou? Sabe por que Jesus libera a sua fé te salvou? Porque a fé dele é uma fé tão genuína que traz para Jesus uma liberação de salvação para a vida dele. Porque a salvação é pela? A salvação é pela? Ele está recebendo algo que não pediu, mas pelo feito dele, por ele estar tendo uma fé tão grande, ele está recebendo a salvação. Aí, para finalizar, o texto vai dizer: a tua fé te salvou. Aí o texto diz: e logo viu. E logo viu. Ué, a tua fé te salvou. A fé salvou ele, trouxe salvação para a vida dele, e agora ele já está. Por quê? Jesus, antes da visão, Jesus se preocupa em dar salvação primeiro. Antes de liberar a visão, ele está dizendo: independente de tu estar enxergando ou não, eu quero salvar a tua alma. Eu quero liberar salvação para você. Eu quero liberar salvação para a tua vida. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele que estava à beira do caminho, aquele que estava mendigando, aquele que estava sem direcionamento, aquele que estava sem alguém para seguir os seus passos, agora está seguindo Jesus pelo caminho. E o que é que Jesus é? Jesus é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo, Ele é a vida. Esse cego agora encontrou o caminho, saiu da beira do caminho para encontrar o caminho, e agora ele está seguindo o Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Vale a pena seguir a Jesus. Glória a Deus! Meu Deus! Eu quero
quero te conhecer. Eu quero conhecer você. Que entrou aqui hoje determinada. Assim como esse cego estava determinado. E entrou aqui hoje determinado, dizendo: hoje eu vou ter um encontro com Ele. Hoje é dia de eu mudar a minha história de vida. Hoje eu não vou viver mais desse jeito que eu estou vivendo. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de mudança. Hoje é um dia de um recomeço. Eu não vou ficar mais à beira do caminho. Agora eu vou andar no caminho. Agora eu vou seguir aquele que tem o caminho. Agora eu vou seguir aquele que é o caminho. Eu quero conhecer você, que veio aqui determinado para vir aqui à frente, para nós estarmos orando pela tua vida. Eu quero conhecer você. Não fique com vergonha, não fique envergonhado, envergonhada, porque se você sabe que Deus falou com você nessa noite, eu bem sei que a tua palavra falou aos nossos corações. Eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que entraram aqui, meu Pai amado, totalmente debilitada, pensando que não teria jeito para aquilo que ela está vivenciando. Mas o Senhor mostrou que o Senhor é aquele que muda a história de vida, que o Senhor é aquele que restaura, que o Senhor é aquele que purifica, que o Senhor é aquele que torna da visão para aquele que está sem visão, que o Senhor é aquele que ouve o clamor da tua igreja. Então, Senhor, enquanto a tua igreja está aqui comigo clamando, enquanto o teu povo está aqui comigo clamando nessa noite, que o Senhor está ouvindo o clamor da tua igreja, que o Senhor está ouvindo a petição, a oração da tua igreja, vai envolvendo a tua igreja. Senhor, coloca as tuas mãos sobre o teu povo nessa noite. Pai, que haja, Senhor amado, restauração, que haja, Senhor amado, renovo para os teus filhos, que haja libertação, transformação, que haja renovo de aliança. Se tem alguém que se encontrava fraco, pensando em parar, desanimado, entristecido, que o Senhor agora vem estar trazendo renovo para essa vida. Traz renovo para esta alma agora. Toca, Senhor, no coração dele, no coração dela. Ó Deus, continua a falar conosco. Continua, Senhor, a cuidar de nós. Eu apresento o teu povo nas tuas mãos, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. E que o teu povo possa compreender a tua soberania. Possa compreender, Senhor, o teu agir e o teu manifestar. Toma o teu povo nas tuas mãos. Eu entrego a tua igreja. E você que crê no poder da palavra e da oração, aplaude o Senhor Jesus.